Tarde. Espero que todos vocês estejam muito bem, né? Para a gente, então, dar prosseguimento. Você tá me ouvindo? Tô. Porque tá parecendo que eu tô no lobby. Não, deve ser só questãozinha de... Mas tá, já tá todo mundo dentro aqui, porque aqui não tem lobby na minha configuração, entendeu? Mas você já tá dentro, já tá na aula. Porque tá parecendo... Eu vou sair e entrar de novo. É, você que sabe, mas tá funcionando. Então, gente, nós estamos prosseguindo, né, um conteúdo que nós estamos estudando. E eu vou só abrir um Jamboard aqui para a gente anotar, né, tipo uma revisãozinha. Qual que é o nome, né? Qual que é o nome desse período que nós estamos estudando aqui agora? Qual que é o nome do período histórico? República Populista? Justamente. Vamos colocar aqui todos os nomes, alguns nomes dessa República Populista e outros nomes que pode ser feitos, né? Pode ser dito sobre esse período da história. Então já foi dito aí. Um dos nomes é República Populista. Qual que é um segundo nome que pode ser dado para essa república? República Liberal? Pode ser sim, mas não. Melhor não, Maria Luísa. Vamos deixar só um outro nome aqui para esse período. Pode ser chamado de período democrático. Sabe o que significa isso? O que significa dizer que essa foi uma república essa república foi o período democrático na história do país? Ou na história da república do país? Professor, o senhor pode repetir a pergunta, por favor, que eu não estou conseguindo raciocinar. Então, foi chamada de República Populista, foi chamado de período democrático. O que significa dizer que esse foi um período democrático na história do país? Quando você vai pensando nessa resposta... Influenciou na democracia atual? Foi um período democrático, isso sim. Né? E o que significa dizer isso? A questão é essa, para a gente entender o que está falando, né? A gente precisa entender o que significa essas coisas, né? Seria a questão dos votos, a pessoa como se diz, ela tem o direito de votar para poder escolher o presidente, Sim. Seria isso? Totalmente isso. Deu para entender, Maria Luísa? Então foi um período, foi a primeira vez na história do país que os presidentes foram eleitos porque o povo votou. Certo? Mesmo que ainda de uma forma diferente da forma que a gente vota hoje. Ainda era um tipo de voto indireto, assim, não era simplesmente o povo votou e já elegeu o seu presidente, não. Mas tinha toda uma dinâmica lá, mas tinha participação popular. O voto direto mesmo, real, aquele que contabiliza todos os nossos votos para eleger o presidente, aconteceu na eleição do Tancredo Neves em 1984. Entendeu? Antes disso, ainda tinha participação do povo, mas uma participação não tão direta quanto hoje. E o nome do movimento disso naquela época lá era Diretas Já. Diretas Já. Então, ou seja, o voto era diretamente contabilizado. Porque já era, viu, Isis? Já era contabilizado o voto direto para eleger um prefeito, um vereador, um deputado, né? Mas era indireto para eleger um governador e um presidente da República. Né? De alguma forma nesse sentido aí. Ok? Outro nome para essa república. Nós já falamos dois nomes aqui. República Populista, período democrático. Um outro nome seria Quarta República. Agora vamos fazer a nossa regressão aqui. Qual que foi a primeira república mesmo? República Velha, professor? Essa foi a segunda. República da Espada? Essa foi a primeira. Né? Então, nós vamos colocar aqui um stick note aqui. Opa. Aqui. Então, nós temos Vamos colocar os presidentes? A gente teria como que... Vamos pôr uma fotinha aqui, olha.
Vamos ver o que a gente acha de República da Espada como imagem. República da Espada. Olha só, aqui está o nome, está a fotografia dos dois senhores, né? O Marechal Deodoro Fonseca e o Floriano Peixoto. Eu acho que o Marechal é esse aqui, o Deodoro, que é o mais velho. Então foi o momento em que militares foram nossos eleitos no contexto ali. E depois veio a que você chamou aí de República Velha, né? Vamos ver se nós achamos uma fotinha aqui da República Velha. Que foi chamada também de República Oligárquica, ou República dos Coronéis. Tá aqui o Getúlio Vargas, que ele foi o final da República Velha. Não tem nada que indica aqui especificamente a nossa República Velha, mas isso aqui parece que é o Washington Luiz, um dos presidentes, né? E depois da República Velha veio o Estado Novo. O Estado Novo, né? Que aí já temos aqui o nosso presidente Getúlio Vargas, que ficou no governo, que tem até uma foto dele aqui, ó. Getúlio Vargas ficou até 45. Aí nós tivemos a Quarta República, que é esse período que nós estamos estudando aqui agora, né? E depois desse período veio qual? Qual república? Quem lembra? Lembra? Volte para falar. Nós tivemos a chamada ditadura militar aqui no Brasil. Né? Depois da ditadura militar, veio um período que a gente chama de redemocratização. É o período em que o Brasil voltou a ter condições de eleger nosso próprio presidente de uma forma democrática. Certo? Então, só para a gente lembrar essa situação, período democrático, Quarta República, República Populista. Cabe a gente entender um pouco melhor aqui o que significa dizer que a República é populista, né? Tem a ver com características dos presidentes, dos candidatos, em que voltam-se para eles a caracterização, entendeu? Volta-se para eles a condição de que eles são realmente a melhor opção que você pode imaginar aqui para o país. E aí nós vamos olhar aqui para a figura do próprio Getúlio Vargas, e aí na próxima aula, acho que amanhã, né? A gente vai olhar por dois sujeitos, que é o Juscelino Kubitschek e o Jânio Quadros, os dois como principal representante. Mas alguém de vocês poderia me dizer o que significa dizer que a República, o que significa ser populista? Uma característica de uma pessoa que é populista. Professor, acho que só tem 2 aulas com nós hoje, será que não é não? Acho que não. No meu GR8 aqui tá contando 2 aulas suas hoje. Parece que a outra começa às 5h30, não sei. Acho que é amanhã, né? Não? É amanhã. Pode olhar a data aí, Enzo. Professor, ser populista é quando você apoia a população. E igual eu fui fazer leitura para conseguir fazer atividade de participação, e eu vi que em todos os presidentes dessa época, assim, nesse texto básico que o senhor colocou, que todos eles apoiavam a democracia de uma forma, a população de uma forma. Uns abraçavam desconhecidos, outros, igual Getúlio Vargas, apoiava as classes mais baixas. Eu acho que seria isso. Uhum. Então, você falou uma palavra certa, mas o apoio à população, né? Ele tem um motivo, um objetivo. Para que o governante gostaria de apoiar a população, Maria Luísa e qualquer seu colega? Para que apoiar a população? Para que a população vote nele como presidente. Então ele, na verdade, o ser populista, ele quer ser popular. Ele quer estar com o nome dele na boca do povo. Ele quer que o povo sempre vote nele. E o Getúlio Vargas foi fenomenal nesse aspecto, né? Tanto que nós vamos ter uma frase que você vai ter que explicar numa prova, viu? Getúlio Vargas foi pai dos pobres, foi pai para os pobres,
mas foi mãe para os ricos. Isso significa o quê? Significa que o Getúlio Vargas ele teve uma capacidade de articulação e realizar acordos tanto com pobres quanto com ricos. E o que é mais importante desse processo? Foi ele ficar 15 anos no governo, mesmo todo mundo sabendo que ele tinha que ter feito uma eleição em 1934, mas ele não fez. Tinha que ter feito uma eleição em 1937 e ele não fez, e continuou no governo. E quando ele saiu do governo, ficou 5 anos fora, ele se candidatou e foi eleito novamente. Então pensa, que sujeito que conseguiu colocar na cabeça do povo de que de fato ele era um bom governante. Ele se tornou popular. E outra coisa que fez ele se tornar popular também, o Maria Luísa e seus colegas. Lembra da frase que ele deixou antes do suicídio? Lembra do bilhete que ele deixou antes do suicídio? A frase emblemática que Getúlio Vargas deixou para a sociedade toda? Ninguém lembra? É, tipo, deixo a vida para entrar na história, alguma coisa assim. Justamente. Deixo a vida para entrar para a história. E entrou para a história, né? Porque tanto nós estamos repetindo a história dele aqui e vai ser repetido ainda por muito tempo. Né? E outra situação que ele tinha um departamento de imprensa e propaganda, DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Era um departamento que cuidava da imagem do presidente. Um departamento que estava ali que ninguém falava mal dele. Se algum jornal particular aí falasse mal dele, corria risco de fechar as portas no outro dia. Entendeu? Então, ou seja, estava muito bem apresentado, né, o seu projeto, muito bem apresentada as suas propostas ali naquele contexto do governo dele. Ok? Então, veja bem, nós estávamos aqui no país com alguns grupos, né? Primeiro, antes de tudo, você tem uma ideia de nacionalismo, né, de nação, de pessoa ligada a essa nação. Aí eu pergunto para vocês, eu sou brasileiro e eu acho que todos vocês também. Tem como alguém de vocês ser mais brasileiro que eu? Acho que não. Tem como eu ser mais brasileiro que algum de vocês? Não tem lógica dizer isso, né? Não tem lógica nenhuma dizer isso. Mas nós temos pessoas entre nós que se acham mais brasileiras do que as demais. Agora, como? Cria critérios. Tipo, eu gosto muito da bandeira do Brasil, então eu sou mais brasileiro do que você que não gosta tanto assim. Eu gosto das cores verde e amarela, então eu sou mais brasileiro que você que gosta da bandeira do PT, que é vermelha, então você é menos brasileiro, porque você quer o Lula presidente e não quer o Bolsonaro presidente. Eu voto no Bolsonaro, então eu sou mais brasileiro que você. Eu sou mais rico, então eu sou mais brasileiro que você. Né? Eu sou empresário, então eu sou mais brasileiro que você. Eu sou fazendeiro, então eu sou mais brasileiro que você. Eu sou cristão, então eu sou mais brasileiro que você. Entendeu? Então cria-se alguns critérios e fica afirmando esses critérios. Dado esse princípio de nacionalismo, né? Ou você se torna um igual a mim e sejamos Aí você tocou no assunto que brasileiros. também é muito julgado, né? Professor de religião, né? Porque hoje em dia a maioria da religião é julgada. Em que sentido, Enzo, você está falando aí? É, porque tem pessoas que não gostam de tal religião, tipo, eu sou católico, né? Eu vou na igreja católica. Aí, tipo assim, tem pessoa que. Tem, sem citar exemplo, mas tem pessoa que fala que, tipo assim, igreja evangélica, igreja daqueles outros países lá é daqueles muçulmanos lá, é melhor que a nossa igreja daqui do Brasil. Sim. Não, e aqui dentro também tem, né? Uma vez eu fui no aniversário de uma pessoa me convidou para o aniversário, ela é da Assembleia de Deus. E aí eu percebi, nós fomos nesse aniversário, eu era professor dela na faculdade, o aniversário do filho dela. Ela convidou todos da família e todos da igreja para tirar foto. Todos que não eram da família ou não eram da igreja, ou seja, só os colegas de faculdade, os amigos, não tirou foto. Não convidou para tirar foto. O que é isso?
é uma forma de nacionalismo, ou seja, o nosso grupo, a minha religião, a minha igreja, os que não fazem parte, viu, Enzo? Se você quiser tirar foto, você tinha que ser da igreja primeiro, né? Então são critérios que criam, né? E no caso, enquanto eu afirmo um, eu estou negando o outro, né? E aí que tem essa consequência, e pode ser uma consequência chata, ruim, complicada. Professor, Sim. também não são só com as pessoas que têm religião, mas sim com aquelas que não seguem nenhuma. Também Sim. tem esse tipo de nacionalismo. Sofre o preconceito, né? É a questão de formar grupos. Agora, o que acontece? Nós estamos no Brasil, 1946, certo? Nós tínhamos dois grupos aqui que eram totalmente antagônicos. Professor, que palavra é essa? Antagônicos. São grupos que têm origens diferentes e têm objetivos diferentes, que são, de fato, contrários, contraditórios, né? Então, de um lado, eu vou até escrever aqui para a gente colocar algumas questõezinhas sobre essa situação. Eu tenho, de um lado, os liberais. E, de outro lado, eu tenho os comunistas. Liberais e, do outro lado, os comunistas. Certo? O que os liberais defendem? Vocês estão O comigo? liberalismo, O que os liberais defendem? Direitos, não sei. Tu tem direito aqui, viu, Maria Luísa? Os dois pensam em direito. Agora, que tipo de direito? Vamos pensar, os liberais são capitalistas. O que o capitalismo defende como principal coisa? Principal coisa para o capitalismo? Propriedade privada, certo? Aí, o direito à propriedade e a defesa da propriedade. Busca essa questão, acumulação de capital. Acumulação de capital. Certo? Então, vamos colocar aqui, vamos colocar do outro lado aqui, algo mais ou menos nesse sentido aqui. Qual que seria as características aqui do comunista, então? Capitalista? Vai? não. Então é socialista. Defende a propriedade privada? Não. Propriedade deveria ser comunitária. Defende a acumulação do capital? Não. Não. Defende a distribuição do capital. A distribuição do capital. Nós vimos isso aqui quando estudamos a Revolução Francesa. Agora me fala uma coisa. Os trabalhadores, os operários, eles estariam mais bem localizados dentro do liberalismo ou dentro do comunismo? Comunismo? Comunismo. Não precisa ter dúvida em responder uma coisa dessa. Os trabalhadores, né, trabalhadores, e que fique claro, trabalhador nós estamos entendendo que são os operários. Porque os burgueses, eles se sentem os trabalhadores também, né? Por isso tem que tomar cuidado na hora de definir essas coisas. Então, os trabalhadores estão aqui. E os empresários, os donos das empresas, eles estariam aonde? No comunismo ou no liberalismo? Liberalismo. Liberalismo. Claro. Um ponto ali, outro ali. Empresários. Agora vamos para os partidos políticos que nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, né? Você conhece algum nome de algum partido político que tem aqui no Brasil? PT. PT. PCdoB. O que significa? Vamos colocar um por um aqui. PT. O que significa PT? Partido dos Trabalhadores. Partido dos Trabalhadores. Certo. Vamos colocar o nome do outro que foi dito aí. Depois nós coloquemos no lugar certo. Não. Aqui. PCdoB. PCdoB. Partido
Partido o quê? Comunista do Brasil. Comunista do Brasil. Partido Comunista do Brasil. Então tá bom. Eu vou colocar o Partido Comunista do Brasil aonde? Aqui no liberal ou aqui no comunista? Comunismo. Comunista? Tá escrito o nome, né? Partido Comunista. O Partido dos Trabalhadores, eu vou colocar ele aqui no comunista ou aqui no liberal? No Comunismo. comunista? Comunista. Tem algum outro partido? Vocês estão lembrando? O nome? O Partido do Caiado. Do presidente, ou do governador do estado de Goiás. Quem sabe? Hoje é DEM, que significa democratas. Antigamente chamava-se PFL, que é Partido da Frente Liberal. Aonde a gente coloca ele? Nos liberais? Claro, só pode ser aqui nos liberais. O DEM do Caiado. Né? O partido que o Bolsonaro foi eleito, hoje ele não tem partido, mas quando ele candidatou para ser presidente, ele estava num partido. Quem sabe o partido Bolsonaro, que era o partido Bolsonaro? PSL. Lembra? O que significa isso aqui, João Pedro? Olha, Guilherme, não é partido suco de laranja, não, viu? É Partido da Social Liberal. Deixa eu só confirmar se é esse mesmo aqui, porque eu estou... Significado de PSL. Então, tá aqui, Partido Social Liberal. Eu estava correto. Então, Partido Social Liberal. Onde eu coloco esse aqui? Nos comunistas ou nos liberais? Claro que é liberal, né, professor? Claro que é liberal. Então, perfeito. Então, eu tenho os candidatos, as pessoas que querem ser governantes, elas se filiam nos partidos. Aí, os partidos, dentro dos partidos, vão escolher quem vai ser o candidato que vai representar o partido. E se por acaso você, Isis, se você é filiada ao PT e começa a defender demais os patrões, você vai ser expulsa do partido. Porque o partido vai dizer, olha, você não está condizente com a ideologia do nosso partido. Então, você vai procurar um partido mais de acordo com aquilo que você pensa, certo? E aí, nesse processo que ocorre a situação. Veja bem, todos esses caras aqui, todas essas teorias aqui, eles são nacionalistas também, certo? Só que eu tenho um nacionalismo, eu quero um projeto de nação, e nesse projeto de nação eu quero que seja defendido no meu país, eu quero que seja defendido o comunismo, né? Ou eu quero que seja defendido o liberalismo, certo? Uma perguntinha que eu faria para vocês aqui. A relação entre patrão e empregado é uma relação de paz? Eu posso até escutar alguns discursos. Na minha opinião, não. Na minha opinião, não. Eu posso até escutar alguns discursos. Professor, o mesmo jeito que o patrão precisa do empregado, o empregado precisa do emprego, precisa do seu patrão e tal. Posso escutar esse discurso. Mas eu sei que o tempo todo nós vamos escutar a seguinte coisa. O patrão vai dizer, eu pago o salário para o empregado e ele só fica à toa, faz serviço mal feito. E o tempo todo vai escutar do empregado o quê? Eu vivo do meu sangue trabalhando nessa empresa e ganho muito pouco. Então é uma relação, por isso que eu falei, antagônica, viu, Enzo? Então são relações que algumas pessoas forçam a barra. Não, eu sou um patrão muito bom, eu sou um patrão que ajuda, eu sou um patrão que não sei o quê. E tenta forçar a barra e até força o próprio empregado a falar de coração. Forçado, né? O empregado fala de coração, não, esse é o patrão mais bom que existe, é um patrão que me ajuda, é um patrão que me acolhe, é um patrão que me atende quando eu precisei. E ele corre nesse sentido aí. Por que eu estou só falando essa questão? Porque o Getúlio Vargas, como grande representante do populismo,
ele deu conta de colocar esses dois grupos aqui dentro do próprio governo dele. Professor, mas nem sempre é assim, né? Com o patrão. Depende do pensamento de cada pessoa, né? Tem pessoa que não acha isso do patrão. Sim, claro. Sem dúvida. Tem cada um com as suas relações. Agora, a questão por que tem greve, né? Por que tem essas situações aí? Porque essa relação não é tão de boa assim, né? Em muitos casos. O Karnal até falou uma coisa, né? Tem pessoas que nascem para ser chata, para encher o nosso saco. O cunhado nasceu para encher o saco. A família encheu o saco. O patrão para encher o saco, mas o patrão paga para a gente. Então, o patrão é bom. Né? Então, esse já virou até áudio no TikTok. Né? Então, já que o patrão ele pode encher meu saco, mas ele paga meu salário, então ele é bom. Né? Então, pelo menos, você não sofre tanto descompensado assim. Né? Mas veja bem, gente, é só essa coisa mesmo falando aqui dessa contradição que tem, né? Porque um quer a propriedade privada, o outro quer a propriedade comunal. Né? Então não tem como juntar as duas ideias aqui, mas, no entanto, nós tivemos Getúlio Vargas e ele conseguiu fazer esses procedimentos acontecer, dando incentivos aos empresários, né? Mas também oferecendo os direitos trabalhistas aos trabalhadores. Quem tinha que pagar esses direitos? Eram os empresários. Né? E, no entanto, ele conseguiu esses dois lados. E dentro do princípio nacionalista. Essa questão está aqui dentro, gente, olha aqui, ó. Partidos comunistas e grupos liberais fizeram uma coisa que a gente chama, e está presente até hoje, de jogo político. Certo? Jogo político. E existem as regras do jogo. E nessas regras do jogo, né, a gente pode fazer nossos ajeitamentos para que a gente possa, assim, ganhar o jogo. Né? E aí são esses conchavos, cheio o quê? De interesses e alianças para que a gente possa atingir os nossos objetivos. Ok? Aí o que aconteceu? Na contradição. E até uma questão que o Bruno perguntou numa outra aula. Nós estávamos aqui vamos dizer, quase que o auge inicial do processo de industrialização no Brasil. Que começou lá na República Velha ainda. Lá nos anos 1909, nós já temos assim, as indústrias chegando aqui no Brasil. E aqui nós já estamos no ano 1940 e alguma coisa já, né, no período Vargas e logo na sequência. Então, o que acontece? Junto com a industrialização, nós temos a urbanização, certo? E com esse processo de industrialização e urbanização, uma realidade que era importantíssima antes vai perdendo um pouco a sua importância. Que realidade é essa? Que foi deixando de ser tão importante quanto foi antigamente, aqui na história do país. Quando se valoriza a cidade, se desvaloriza o... Me ajuda? Vixe, professor, eu ia falar um negócio que eu não sei se está certo. Ué, mas fala aí, a gente fala se está certo ou errado, João Pedro. Povo? Ou algo do tipo? O povo está nos dois. Mas vamos pensar outra coisa. Qual que seria o oposto de cidade? País. campo? De zona urbana, nós temos, então, o campo ou zona rural. O povo, então volta na sua palavra aí, João Pedro, o povo. Nós tínhamos o povo ruralista, o povo que trabalhava na terra, o povo que trabalhava na fazenda, a fazenda que produzia tudo o que a gente precisava. Produz, né? A fazenda lá tem a carne, na fazenda produz lá o leite, produz o arroz, produz as hortaliças, a fazenda produz o mel e produz tudo que a gente precisa. Né? E assim, nós temos uma sociedade agrária. No entanto, a alteração que nós temos é a industrialização. E na industrialização, passa a ser mais importante a fábrica, não mais o local de onde se tira a matéria-prima para a fábrica. Entendeu? Então, é a mesma coisa de você ter lá o fazendeiro que tem vacas que tira leite e você tem a fábrica que pasteuriza o leite, por exemplo. Aí torna-se mais importante a fábrica que pega todo o leite dos pequenos produtores para vender mussarela, iogurte, essas coisas todas aí. Entendeu? Então, o que nós temos aqui? Disputas. Disputas contra a nova elite urbana, né, contra
as elites agrárias antigas. E aí nós temos os grupos que representam cada situação aí. Nós temos os liberais, que está do lado das empresas, etc. Nós temos os operários, os trabalhadores. Nós temos os militares, nós temos os funcionários públicos. Então, cada grupo desse vai criando os determinados partidos políticos, formando os grupos e tentando estabelecer projetos de nação, certo? Projetos de nação, ou ora comunista, ou projetos liberais. Percebe, então, gente, a situação? Percebe, meninos? Tá Sim. claro? Beleza, eu queria que vocês fizessem essas reações. Vocês não acharam aí o coraçãozinho, o joinha, as palminhas? No de vocês tem aí Não, senhor. essa aplicação dentro do aplicativo? No meu aqui é bem no lugar onde levanta a mão, aí tem o levantar a mão, mas tem também a carinha feliz, a palminha, o coraçãozinho e o joinha de curtir. Quem tiver aí podia ir usando pra gente ver. Olha, ó, tô vendo só levantar a mão. Para mim só aparece levantar a mão. Então deve ser porque o meu aplicativo certo dá uma atualizada. Aparece tanto no celular quanto aqui no computador. Mas tá bom. Vamos ver aqui a figura do Getúlio Vargas, né, propriamente dito. Porque o Getúlio Vargas, ele deu conta de fazer essa situação que nós estamos falando aqui, né, de que o fato dele entrar no governo 2 vezes, né, está dentro de um governo chamado populista. E qual que é esse governo populista? O que ele faz? Ele tem um discurso, né, um discurso fundamentado, olha só, em projetos de inclusão social. E a inclusão social seria o quê? Projetos de promoção do pobre. Aí você disse, né, Maria Luísa, a questão de promover as pessoas para que ele se torne popular junto a essas pessoas. Então, olha, o que é Getúlio Vargas? É um grande líder, é um representante do povo, é um defensor da nação, é um homem do progresso, né? É um homem de Deus, é um homem rico, é um homem bem-sucedido, é um homem honesto, e aí vai criando várias características para o mito, né? E aí a gente vai criando os mitos ao longo da história para assumir o governo. E mais importante para ele, que assumir o governo, é se manter no governo, né? Por isso, a necessidade aí de uma propaganda muito bem feita e garantir esses discursos, um discurso que é presente, sempre esteve, um discurso nacionalista, entendeu? Então, o povo brasileiro olha para ele, não importa se o povo é comunista ou se é liberal, mas quando escuta do presidente discurso nacionalista, de que esse defende a nação, esse defende o povo brasileiro, né? Então, é algo que faz com que a simpatia aconteça, entendeu? De modo que, olha aqui, a imagem do indivíduo desaparece em prol das causas que são coletivas, as causas que são para o bem social de todos, certo? Então, essa talvez seria uma situação assim, que caracteriza os discursos do presidente Bolsonaro, os discursos do Caiado, os discursos do Nassoitã aqui em Porá. Se você escutar esses sujeitos falarem, se você não for um sujeito bem assim, firme, você dá até vontade de chorar, de tanto que essas pessoas, todos eles são muito bons, os melhores que existem, ainda tem um bando de fofoqueiro que fala mal deles. Isso é um absurdo. Como podem falar mal do prefeito? Como podem falar mal do governador ou do presidente? Entendeu? Então, ou seja, essas pessoas se colocam na condição dessa, sempre na situação, eu não quero, mas eu preciso continuar governando. Eu preciso continuar fazendo o bom trabalho que eu sempre fiz. E eu preciso que você me ajude, Maria Luísa, você vote em mim. Porque não tem como outra pessoa fazer um trabalho melhor do que o que eu fiz, do que eu faço. Aí eu faço asfalto, eu faço viaduto, eu faço um monte de coisa. No caso de Getúlio Vargas, as leis trabalhistas, os incentivos às empresas, né? E assim são essas coisas que vão fazendo com que o povo fique encantado, que o povo entre naquela situação ali.
Vocês estão sabendo que o Iris Rezende tá doente nesses dias. Vocês viram a notícia, gente? O Iris ele foi governador aqui no estado de Goiás, foi prefeito em Goiânia, foi ministro da Justiça, né? E já está, assim, com bastante idade, eu acho que com quase 90 anos já. Aí deu um aneurisma, né? Um derrame aí. Mas ele, quando ele se tornou governador, você pode conversar com quem você conhece mais velho aí, lá na década de 90. Ele, quando se tornou governador, ele ficou quase 6 meses sem pagar os funcionários. Entendeu? Quase 6 meses. Pensa quanto tempo. Mas ele estava inaugurando asfalto. Esse asfalto aqui de Porá para Goiânia foi no governo dele que foi feito. Entendeu? Então, ou seja, você sabe uma frase que ele disse, a resposta que ele disse não ofendeu ninguém, mas é uma tirada de uma pessoa populista e bem inteligente no meio do povo. O povo falou para ele, Iris, o povo está sem receber. O povo não vai comer asfalto, não. Ou seja, eu queria salário para comprar comida, né? Imagina o que ele respondeu. Alguém tem noção dessa resposta dele? Ele disse, mas pelo menos vai parar de comer poeira. Então, ótimo, né? Fazer o asfalto resolve uma coisa, não dá para resolver tudo, mas pelo menos uma coisa resolve. E, de certa forma, ele é querido. Você não escuta muita gente falando mal dele por aí, não. Agora, nessa situação dos jogos de interesse, né? Jogos políticos que são feitos. Esses jogos políticos, normalmente, você encontra as pessoas carismáticas no governo, olha, o carisma. Sujeitos que têm um discurso melodramático, que chora, né? Que sente com você a sua dor. E faz aí, ora tá brigado, ora se junta. Aqui em Porá você viu isso, né? No início da pandemia você tinha o prefeito de Porá na Soitã brigado com o governador. Agora, esses dias o governador teve uma pecuária aí, né? Ou acho que um muladeiro, sei lá. E aí chegou o governador e o prefeito virou as costas para ele, não. E agora chegou o governador esses dias aqui e o prefeito foi lá no aeroporto, né? Falar que nós somos amigos há muitos anos, tem que acabar com essa diferença entre nós. Então, nada já é uma articulação para a próxima eleição. E a gente vai vendo essas situações aí. Tá bom, gente? Se dentro do que nós falamos aqui nessa aula, que noção que a gente tem sobre um governo ou um governante populista? Daria para a gente fazer uma síntese aí? Uma pessoa popular que, eu não vou falar manipula, porque acho que não é a palavra certa. Que Mas ele você pode usar demonstra... assim, Maria Luísa. Você eu pode posso usar usar sim, então? porque ele tem o interesse dele e ele usa o que for preciso para atingir os objetivos, né? Um candidato popular que tenta manipular a população para conseguir mais votos, fazendo assim eleger o que ele busca. E ele acaba mostrando resultado. Os asfaltos do tempo do Íris estão aí até hoje, né? Os viadutos feitos, né? As grandes obras estão aí até hoje. Se tem, por exemplo, o EG foi no tempo que o Marconi era governador no estado de Goiás. VaptVupt era do tempo dele também. Minha Casa Minha Vida é do tempo do PT no governo. Entendeu? Então, ou seja, tem benefícios de todos em todas os governos. Tem algum benefício ou outro, porque também não tem jeito só a pessoa entrar e não fazer nada, né? E não tem jeito dela se sustentar ali. Mas a questão é essa. Tá bom por agora, meninos e meninas? Sim, senhor. Sim. Professor, Oi. ou seja, né, eles tentam fazer alguma coisa, aí eles falam, né, eu fiz isso, agora vocês têm que votar em mim, né, no ano seguinte para poder fazer mais coisas para vocês, né? Então de certa forma ele tá forçando o voto da pessoa, né? Para continuar o trabalho, né? Se você ganha aí uma cesta básica, ó, vota em mim que continua ganhando e tal, nem vai, né? Essas situações assim. Agora nós vamos ver, na próxima aula, especificamente sobre o Juscelino Kubitschek e o Jânio Quadros, tá? E a gente encerra essa parte para mudar o assunto. Ok? Tocou o sinal para o recreio. Vocês já podem começar a correr aí na casa de vocês, brincar, tá?
começou o recreio. Tá bom, professor. E o lanche vocês mesmo tem que fazer, tá? Não tem delivery, Ok. Pedi um iFood aqui, ó. não. É iFood. Então, boa tarde, tudo de bom pra vocês, gente. Tchau, professor. Boa Tchau, tarde. professor. Boa tarde. Tchau, professor. Boa Tenha tarde. um bom lanche. Adiós.